Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para darmos continuidade à nossa tarefa hebdomadária, semanal, de palestras públicas, de trabalhos espirituais, na certeza de que, como aprendizes do Evangelho, estaremos caminhando para a luz, independentemente das nossas fragilidades e sombras pessoais. Hoje temos aqui a presença sempre esperada de Fabiano Augusto, de São José, colaborador há mais de 20 anos com a nossa Casa Espírita, palestrante, e também promove um estudo todas as segundas-feiras, online, a partir das 20h30, 20h40. Aqueles que fizerem questão, depois a gente passa o site. E hoje, a palestra do Fabiano, o tema será Deus, Religião e Materialismo. Que possamos agora, numa prece singela, rogar a permissão superior para o trabalho a ser efetuado em nossa Casa Espírita, Ponte de Esperança. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de alegria aqui se encontram sob o amparo da espiritualidade maior, na busca do conhecimento libertador, como também, Senhor, aprendendo a sermos melhores, a fim de que nessa atual encarnação possamos dar passos firmes junto à nossa redenção pessoal e intransferível. Que as bênçãos de mais alto possam dar inspiração e roteiro ao nosso amigo palestrante, a fim de que nos transmita as reflexões que calarão fundo em nosso coração. E desta forma, iniciamos nossas tarefas da noite de hoje. Convido nosso amigo Fabiano para que possa tomar a tribuna. Boa noite, um abraço a todos. E aos que estão por via virtual, fica sempre o convite, né? Para estarmos presentes sempre que possível na Casa Espírita, porque a atividade presencial na Casa Espírita é muito importante. Não para a Casa Espírita propriamente, mas para nós. Porque aqui nós recebemos verdadeiramente um manancial bem significativo de energias que ajudam a reequilibrar a nossa psicosfera. Hoje, particularmente, foi um dia muito atribulado, mas ao adentrar, né, nessa egrégora protetora que todos os centros sérios conseguem construir com a ajuda da espiritualidade amiga, a gente já se sente melhor, a gente já se sente mais animado, mais restabelecido para podermos enfrentar as batalhas. Quando nós falamos há algumas semanas sobre Jesus, uma pessoa no corredor falou, não, você tem que falar de Deus também. Aí eu quase plagiei o Chico, né? Deus? Meu Deus é Jesus, né? Porque falar de Deus é extremamente complicado, até porque a teologia humana é muito frágil, né? Na abordagem desse tema. Excetuando a doutrina espírita, que uma página do Livro dos Espíritos é mais rica do que todo o processo teológico construído ao longo dos séculos. Mesmo assim, a gente não tem tantos elementos, porque a nossa capacidade intelectiva é muito limitada para entendermos esse ente absolutamente extraordinário. Mas é importante conversarmos, sim, sobre os elementos históricos, filosóficos, alguns conceitos mais profundos que a doutrina nos oferece, para que a gente se descolhe da leitura
tradicional, atávica, de séculos e séculos de religiões que fizeram uma redução muito significativa desse ente maravilhoso. Então, entender a divindade é algo relativamente complexo, não é? El Shaddai, Elohim, Eloi, Jeová, Rafá, Palar, Olorum, Gibor, conhecido pelos seus vários nomes. A gente tem embates muito sérios entre o materialismo e a religiosidade, figuras que se destacaram dentro do espectro científico, como Albert Einstein, né, que foi esse gênio humanista, esse físico, esse cientista alemão extraordinário, que falava, olha, Deus é o legislador do universo. Deus não joga dados com o universo. Gabriel Marceau, esse grande filósofo existencialista cristão, francês, dizia que Deus é indemonstrável, Deus é absoluto. Olha que coisa fantástica. Se a gente pegar Karl Jaspers, filósofo, médico, psiquiatra, também alemão, ele afirmava nas suas palestras que Deus é o transcendente. Ele é impessoal e não conhecível. Mas nós temos a figura de Jean-Paul Sartre, esse filósofo existencialista ateu, e nós temos toda a vinculação materialista a essa tese, onde ele diz que Deus é a realidade humana na sua totalidade, ou seja, Deus não existe. Tem uma figura que ficou muito conhecida porque ele, na condição de ateu, defendeu durante 50 anos, ou pelo menos os últimos 30 anos, porque aos 50 ele muda de opinião, mas desde que ele se forma e acaba trabalhando, né, na condição de astrônomo, nos laboratórios, em vários laboratórios de pesquisa americana, ele se apresentava como ateu. Nem como agnóstico, como ateu. Mas, depois de muita reflexão, um homem inteligente, ele fala, olha, eu realmente tive que mudar de opinião. Porque eu entrei em desespero por não conseguir responder uma questão básica. Por que que existe algo ao invés do nada? Né? O mundo é muito mais complicado, dizia Alan Sandage, essa figura extraordinária, do que pode ser explicado pela ciência sob a ótica humana. Então, ele afirmava que só através de uma leitura relativamente sobrenatural é que ele conseguia entender o mistério existencial, o porquê da vida. Porque, afinal de contas, o universo tinha uma infinidade de constantes matemáticas que provavam que a racionalidade estava por trás, não do caos, mas do todo. Mas, efetivamente, quando a gente analisa essas questões, a gente esbarra em dois grandes problemas. O primeiro, o materialismo, né, dentro da própria dinâmica da nossa conversação, onde o raciocínio se apresenta de maneira muito linear, muito limitada. Não que não tenha o seu mérito, porque elementos da ignorância estão presentes em todo o processo idiosincrásico individual. Nós somos ignorantes em determinados assuntos. Mas, do ponto de vista da vertente materialista, a gente pode afirmar, isso é até uma piada que acontece dentro das academias, dos laboratórios, né, dos núcleos de ciência, que o cientista é aquele que sabe muito de pouca coisa, porque se especializa, de fato, naquele ponto. E deixa de viver outros elementos interessantes do espectro teológico, filosófico, das leituras históricas. Então, a gente tem realmente um problema, que a visão materialista, ela se apresenta muito absoluta em torno do seu círculo de interesse. Nada que diz respeito à academia, então, interessa. E a religiosidade, que ao longo dos séculos escravizou a mente humana e multiplica a ignorância em torno de vários conceitos e leituras. E aí fica a questão, qual que é pior? Uma religiosidade que escraviza, que oblitera a nossa capacidade de raciocínio, ou uma visão materialista linear? Quando nós pegamos o Velho Testamento, e a gente precisa, obviamente, entender a dinâmica de um conjunto de livros com mais de 3.000 anos de escrita, as traduções, as transliterações, né? As transliterações,
as transliterações, as questões associadas aos elementos culturais. Então, precisamos analisar com uma certa parcimônia. Mas com o eixo da leitura monoteísta, tornada pública por Moisés, defendida em primeira instância por Abraão, mas a publicidade quem deu realmente foi Moisés, na constituição dos livros que compõem o Velho Testamento, a gente vai ver ali, de maneira muito clara, um Deus irado, injusto, inseguro, um pouco abobalhado em determinados momentos, mostrando que aquela visão trazida do Velho Testamento está muito, mas muito distante daquela com que Jesus já starta para a compreensão do nosso ideário intelectual. E aí nós temos também, fora desse espectro, as mitologias, que se apresentam de maneira politeísta e, portanto, já partem de uma premissa absolutamente irracional e incorreta. A mitologia grega e a romana são as mais conhecidas, mas nós temos a mitologia egípcia, a mitologia nórdica, a hindu, a japonesa, a chinesa, a asteca, a celta e tantas outras, que acabam trabalhando os elementos do politeísmo de uma maneira absolutamente mística e fantasiosa. Serve para curiosidade, para os elementos históricos, né, para enredo dos filmes, das séries americanas, tudo isso muito interessante. Para os personagens, né, da Marvel, da DC, por que não? Mas na leitura realmente dessa conexão deísta, eles se mostram absolutamente errados, né, porque partem de premissas que não são racionais. E aí a gente acaba, né, esbarrando em um processo que é de uma compreensão intelectual vendida ao longo de muitos séculos pelas religiões tradicionais. Então vamos pegar um caso associado à nossa realidade. As pesquisas apontam que 30% dos brasileiros acreditam em Adão e Eva. 30% de 215 milhões é muita gente, não é mesmo? Boa parte, muitas vezes, nem param para raciocinar. Mas a leitura teológica, todo o processo de redução dos cânones e a visão, não só dos protestantes, mas também dos católicos, impõe uma certa aceitação desses elementos que, se estudados, têm sim uma conexão com a realidade, mas que, como são postos, apresentam uma fantasia grandiosa e que acabam partindo, né, para a compreensão de elementos que não são absolutamente racionais. Porque se a gente aceita uma tese, a gente tem que aceitar o pacote completo. É por isso que a genialidade de Erasto, lá no capítulo 20 do extraordinário Livro dos Médiuns, ele fala, olha, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Por quê que Erasto falou isso? Por que ele pega 1 e compara com 10? Poderia comparar com 100, com 1000. A leitura é absolutamente racional. Porque na medida em que você aceita uma premissa errada, tudo que vem é deformado, incompleto, impreciso e errado. Adão viveu, segundo o texto bíblico, 930 anos. Eva, por aí, está lá em Gênesis 5. Enoque, também em Gênesis 5, 365 anos. Lameque, 777. Matusalém, o mais famoso, 969 anos. E, para não falar de tantas outras figuras, com 150, 200, 300, 600 anos, também Noé, 950 anos. Para que a gente entenda verdadeiramente toda a análise temporal que o texto bíblico faz em relação, né, à idade do nosso planeta, que tem 6.000 anos. Então, quando a gente entende ou aceita essa tese, a gente parte de uma premissa e que cria deformações em todo o processo de compreensão, desde as leituras criacionistas até a tese darwinista, onde a teoria da evolução é negada, onde a idade do planeta é negada, onde a certeza de que os dinossauros não existem, de que os fósseis humanos com mais de 7, 8 mil anos é a invenção dos paleontólogos. E a gente cria essa deformidade na capacidade de raciocínio. E, em contrapartida, a gente tem que acreditar, né, nesses elementos, porque o texto bíblico assim o diz, ou porque o Papa, o pastor, o padre, o bispo assim defende. E aí a beleza da doutrina espírita de nos deslocar
desse cenário atávico que tem, né, 1.800 anos de história. Por que não? Não é mesmo? Isso considerando o cristianismo institucionalizado, sem considerarmos 3.250 anos do início do texto do Velho Testamento. Então, quando Erasto, esse espírito extraordinário, nos dá essa leitura, nos impondo uma reflexão, ele está dizendo, olha, recuse, teste, analise, compreenda, reflita, porque na medida que você aceita, na medida que você introjetou, a partir dali, variáveis e variantes serão construídas. Tudo na teologia humana, vou repetir, tudo na teologia humana ou está errado ou está incompleto. Não é mesmo? A gente parte da tese, inclusive, da leitura antropomórfica. Quer dizer, quando nós acreditamos na visão antropomórfica, nós já desconstruímos toda a leitura de um Deus diferenciado. Aí nós passamos a acreditar, muitas vezes, né, naqueles shows fabricados na televisão, que com hora, data e local, nós expulsamos demônios de determinadas pessoas. Ou acreditamos que aquela água vendida na televisão ou nos cultos realmente é do Rio Jordão e vale a pena pagar 150, 180 reais em 500 ml de água. Ou aquela toalhinha que o pastor enxuga o suor vale uma pequena fortuna porque ele é um homem que falou com Deus. Um homem que falou com Deus. E aí a gente vai percebendo tanto que o processo de leitura ateia tem crescido, né? Nós temos o cristianismo com 33% da população mundial, pouco mais de 22%, 23% o muçulmanismo, e crescendo, o terceiro grande grupo é o de não religiosos, mas não só não religiosos. Os religiosos que não acreditam em Deus, os ateus, 17%, 18%. É o terceiro maior grupo desse escopo de análise dos elementos que a teologia nos oferece. Isso, de certa forma, é preocupante. Ou não. Ou mostra uma tendência dos elementos da intelectualidade, onde alguém que já desenvolveu determinados traços de compreensão não aceita esse Deus fabricado pelas religiões tradicionais, não é mesmo? Que é um velhinho de barbas brancas sentado num trono. Esses dias eu vi um grande artista brasileiro com milhões de seguidores no Instagram e no YouTube, e assim, todo mundo que tem milhões de seguidores realmente deve ser olhado com muito cuidado, né? Deve ser olhado com muito cuidado, porque representa os interesses da sensualidade, do poder, né, do dinheiro que a sociedade busca. Dificilmente você vai encontrar alguém com qualidade, falando a verdade ou se expressando de maneira clara sobre qualquer assunto, com milhões e milhões, né, dezenas de milhões de adeptos nesses meios respeitáveis de comunicação. Mas aí a gente pega Gênesis 1, é o texto bíblico, e é o que é dito, inclusive nas construções, nos elementos, né, de formação dos nossos filhos, vinculados às religiões tradicionais, ou até mesmo nos cultos, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ok. Mas qual imagem e semelhança? Né? Um homem, uma mulher, um velho ariano, branco? Ou alguém de cor negra e magro, como os primeiros hominídeos que se apresentaram na região etíope africana, que é mais racional. Então, precisamos entender a dinâmica desses elementos, né? Por que essa leitura preconceituosa? Gênesis 2, Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso pesou no seu coração, né? E a gente continua. Gênesis 4, Caim, Abel, Adão e Eva. Caim se indispôs com Abel. Caim matou Abel, todo mundo conhece a historinha. E Deus
fica procurando Abel. Cadê Abel? Abel sumiu. Até que Caim fala que matou Abel. E aí Deus expulsa Caim do Éden, e a gente precisa entender os elementos alegóricos. Mas Caim falou, não, mas eu não posso sair do Éden, porque eu vou ser morto. Mas morto por quem? Se existia só Adão, Eva, Caim e Abel. E aí ele recebe uma marca divina, e é expulso e vai para as terras de Nod, ao leste, onde lá ele se casa. Mas se casa com quem? Se existia Adão e Eva e Caim e Abel. Encontrou uma mulher, depois dessa vinculação conjugal, surge Enoque, e eles fundam uma nova cidade. Então a gente percebe que são elementos que precisam ser entendidos, não absorvidos como verdade. Jacó luta com Deus, tem um embate com Deus e vence. Isso é que é mais estranho. E depois ele é premiado, né? A sua desonestidade foi premiada, porque ele usurpa o direito da condição de primogênito de Esaú, enganando todo o espectro familiar, e ele tem um sonho com Deus, então, que Deus promete as terras e abençoa a sua descendência. Em Êxodo 3, Deus manda os judeus roubarem joias, prata e ouro dos egípcios para eles não fugirem de mãos vazias. O Deus, então, orientando, né? Elementos de roubo. Deus necessita de sacrifícios de sangue. Êxodo 29. Ele aprecia o cheiro da carne queimada. Ele obriga a sacrificar animais. Elementos, inclusive, que existem até os dias de hoje, né? Em diminuído, mais os cultos africanos, de mais alguns séculos, né? Os elementos maias, chineses, astecas, incas, os israelitas, até meados do século XIX, nós tínhamos relatos dos havaianos fazendo sacrifícios em nome das divindades, né? A questão do bezerro de ouro, tantos elementos. Em Reis, lá no capítulo 22, é interessante porque Deus pede auxílio de um espírito para espalhar algumas inverdades. Então, a gente vê realmente um Deus limitado, meio bobo, fácil de ser enganado, irado, injusto, revoltado. E as mitologias acrescentam a isso os elementos sensuais em torno das divindades, né? E os pastores citam essas passagens com frequência, as pessoas acreditam, e a gente precisa realmente entender que a compreensão de Deus está muito, mas muito longe de uma mínima racionalidade básica. E a gente verifica realmente que só a doutrina espírita descola o espectro desses elementos, né? A gente pode fazer aqui um plágio jocoso a Gandhi, né? Eu diria que se o Velho Testamento, no que se refere, inclusive, à definição da personalidade divina, se perder e ficar apenas os 10 mandamentos, então não teríamos perdido nada, né? Porque Gandhi fala exatamente isso, né? Que se todas as bibliotecas do mundo queimassem, toda a literatura se perdesse e ficasse o Sermão do Monte, nós estaríamos bem. Isso nos obriga, obviamente, a fazer uma leitura diferenciada, inclusive dentro da própria dinâmica que a doutrina nos ensina. Porque percebam que até mesmo dentro da doutrina a gente tende a criar um espectro limitador dessa figura extraordinária de Deus. François-Marie Voltaire, esse francês aí do século XVII, escritor, filósofo, iluminista, um homem que defendeu a liberdade civil, religiosa, o livre mercado. Obras e ideias influenciaram a Revolução Francesa, a Revolução Americana e tantas outras revoluções, mas principalmente a francesa e a americana. Ele criticava a igreja e as instituições de seu tempo. Criticava a monarquia, né, os reis absolutistas, as mordomias do clero, da nobreza. Sofreu por isso. Foi preso 2 vezes, perseguido. Mas, na sua obra, O Tratado de Metafísica, esse livro extraordinário, ele dizia, olha, eu não acredito no Deus que criou os homens. Perdão. Eu não acredito no Deus que os homens criaram. Eu acredito no Deus que criou os homens, né? Olha que visão extraordinária.
Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, é um livro de 1964, lá no capítulo 1, onde ele fala sobre o materialismo, ele diz que o materialismo é essa negação das verdades, né? É uma espécie, o materialismo, de flor de estufa artificial que isola a mente dessa realidade complexa que a natureza nos oferece. Emmanuel, no livro Emmanuel, quando faz esse embate, né, entre a academia, entre a ciência e a academia, a ciência, né, e a academia, a ciência e a sacristia, a academia, a sacristia, a religiosidade e o materialismo, ele fala, olha, a ciência está empoleirada na negação absoluta, né? Ela criou a academia, e aí se fecha o cerco materialista e cética. E a religião, em contrapartida, desde antes da própria academia, e a academia surge como um movimento contrário a essa instrução absolutista. A religião tem as suas afirmações absurdas, né, os seus dogmas, e criou a sacristia, com os elementos ritualísticos. E ambas estão, segundo o próprio Emmanuel, e eu concordo, e quem sou eu para discordar de Emmanuel? Ambas estão eivadas de preconceitos. Mas fica muito estranho quando a gente amplia a nossa capacidade intelectiva para entender um Deus que não sabia que Abel havia sido assassinado por Caim, né? Então, até pouco tempo, a idade do universo era de 13,5, 13,7 bilhões de anos. Agora, com o James Webb e outras leituras, já estão falando em 26 bilhões de anos. A gente sempre disse aqui que a idade do universo transcende a nossa capacidade intelectiva. Alguns estudos, por conta das inovações tecnológicas, já apontam que o universo deve ter entre 93 a 156 bilhões de anos-luz de diâmetro. Algo absolutamente extraordinário, né? A teoria do Big Bang, construída em meados do século XX, que foi aceita pela maioria dos astrônomos e físicos do mundo todo, mostra que, num determinado momento, uma massa extraordinária de energia, absolutamente quente e densa, alguns defendem que do tamanho de uma bola de golfe, outros do tamanho de uma laranja, num determinado momento, no meio do nada, onde o tempo e o espaço não se manifestavam, houve uma explosão e o universo, então, se apresenta. Essas teorias já estão sendo questionadas, já temos a presença dos multiversos, ou de vários Big Bangs, né, o Bang Bang, e a gente começa a entender que a ciência, por incrível que pareça, está se aproximando mais da compreensão do que é Deus, do que a religiosidade tradicional, o que nos salta aos olhos. Por isso é que eu fiz a pergunta lá atrás, o que é melhor? Né? Uma fé irracional ou a ausência de uma fé religiosa? O universo, então, se forma a partir dessa estrutura e temos tudo o que conhecemos e não conhecemos. Isso é porque a ciência nem admite o mundo espiritual, que é muito maior, muito mais expressivo, porque é a origem e o final dos nossos destinos do que podemos imaginar, o mundo material, ou o universo material, toda a sua construção cosmogônica. Há 8, 9, 10 anos, o universo era estimado em 100 bilhões de galáxias. Já estão falando em 2 trilhões de galáxias. Olha que coisa extraordinária. A nossa galáxia era estimada em 100 a 200 bilhões de estrelas. Já estão falando em 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Então, os números são incomensuráveis, né? A gente pega, por exemplo, o Sol. 99,86% da massa do sistema solar é o Sol. 330 mil vezes mais expressivo em torno de massa do que o planeta Terra. E é um astro absolutamente extraordinário. Mas já acharam, aqui pertinho da gente, o Hubble, né, a estrela chamada Peastal, que ela brilha 10 milhões de vezes mais que o nosso Sol. Né? É algo absolutamente extraordinário. O Observatório de Greenwich, recentemente, localizou um quasar, que eles chamam de, possivelmente, um ninho de galáxias, com uma luminosidade correspondente a 1 quatrilhão de Sol.
Quer dizer, é 1 trilhão vezes 1000, né? É algo até difícil de compreender. A ciência, propriamente dita, tem pouco mais de 100 anos, né? A lâmpada surge em 1879, na expressão da simplicidade de um filamento de tungstênio ainda muito primitivo, trazido pela mente genial, né, de um Thomas Alva Edison. Ainda hoje, apesar de todo o avanço, alguns questionam, afirmando que a Terra é plana, com o resgate de elementos da religiosidade. É importante que a gente entenda o fenômeno. Muitos estão retornando e defendendo os elementos que na Inquisição eram defendidos e perseguidos. E todos que defendem a tese da Terra plana, estão vinculados, normalmente, à leitura católica. Todos. Vai atrás. Todos os que defendem têm uma vinculação religiosa. Mostrando que esse atavismo está se apresentando de maneira marcante, muito mais até do que podíamos esperar. O Espiritismo teve, na sua organização, no seu pioneirismo, cientistas extraordinários que nos ajudaram a abrir o nosso espectro em relação aos fenômenos da vida, aos elementos químicos, biológicos, à estrutura da composição orgânica, capacidade mental, essa força eletromagnética, como ela trabalha, as questões telesomáticas, né? William Crookes, Cromwell Varley, William Barré, Frederick Myers, falamos disso quando tratamos sobre o assunto sonhos, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Camille Flammarion, espíritos que foram tão felizes no seu trabalho, mas que, passados aí 167 anos, ainda não são estudados e compreendidos como deveriam. Mas o que a doutrina nos mostra em relação a esse espectro de compreensão em torno da divindade? Por isso que eu falo, uma página do Livro dos Espíritos é mais rica e mais profundo do que toda a construção teológica da história humana nesses milhares de anos. Sem medo de reafirmar isso para quem quer que seja. O que é Deus? Não é o que ou quem é Deus. O que é Deus? Inteligência suprema? Causa primária de todas as coisas? Essa resposta é extraordinária. Na 11, será dado um dia ao homem entender Deus? Sim. Quando estivermos desvinculados da matéria, quando alcançarmos os elementos plenos da racionalidade, não tivermos mais necessidade de reencarnar, alcançarmos a pureza, sim, continuaremos aprendendo, mas teremos a compreensão intelectual para entender Deus, que é a última explosão de capacidade intelectual. E Bezerra fala isso, né? No jornal O País, e o culminar da razão é a compreensão de Deus. Então não é simples, mas também não podemos limitar a condição de um homem velhinho, de barbas, no centro do universo, como recentemente eu tive uma discussão com um espírita, inteligente, maduro. Não, mas Deus tem que estar em algum lugar. Mas como? Não é isso que a literatura nos mostra. Como tem que estar em algum lugar? Né? Lá na questão 13, nós temos 6 atributos da divindade. 6. A espiritualidade foi pródiga, genial, resumiu de maneira plena, uma síntese absolutamente cartesiana e rica. 6. Escolheram 6 atributos que são exclusivos de Deus. Aí eles perguntam, tá tudo aí? Esses 6 atributos, olha, do vosso ponto de vista, respondem os espíritos, entendendo as nossas limitações. Sim, mas há muito mais coisas, que a inteligência do homem, que é a vossa linguagem, e as vossas ideias e sensações absolutamente restritas, não têm meios para compreender ou até para exprimir. Mas das 6, tem 2 que a gente ainda não consegue entender. 4 são de leituras diretas, né? Deus é imutável. A gente aceita. Porque se ele mudasse, como a matéria muda, evoluindo, obviamente, o universo estaria sob um processo descoordenado de alterações, e as leis, e as suas estruturas, e as suas constantes matemáticas não manteriam o equilíbrio de tudo que conhecemos e não conhecemos. Então, Deus é imutável. Ele é único. A gente entende, aceita a tese de que ele é único. Não é mesmo? É óbvio. Entendemos também a condição de onipotência, porque, na verdade, tem que existir algo que seja soberano neste processo de ordenação universal. E justo e bom, na sua condição de soberano, na sua condição de onipotente. Mas quando falamos as
quatro entendemos bem. Mas quando falamos de eterno e de imaterial, a incompreensão se apresenta. Não é mesmo? E aí os Espíritos dizem, não, Deus é eterno. Se Deus é eterno é porque nós não somos eternos. Do ponto de vista do elemento mais profundo da filosofia e da etimologia do que significa a palavra, inclusive reportando ao conceito bíblico. Porque eterno é aquele que não teve início e não terá fim. Nós somos infinitos. É bonito do ponto de vista do poema, nós somos eternos. E nem vamos entrar no estigma, né, da análise do erro, do acerto. Mas, quando analisamos as questões de maneira mais profunda e técnica, a gente precisa entender que o conceito de eterno está atribuído a Deus. Porque se ele tivesse tido princípio, teria saído da onde? Mesmo? Teria sido criado. Bom, se ele foi criado, quem criou esse Deus? Que criou esse Deus? Que criou esse Deus? A gente remonta sempre a um espectro infinito de deuses. E aí é melhor acreditarmos nas mitologias nórdicas, chinesas, celtas. Não é mesmo? Então, Deus é eterno. Não teve início. Nós entendemos isso? Absolutamente. Não entendemos. A gente aceita pelo dispositivo racional que nos impõe que realmente ele não pode ter tido início. Ele não foi criado. Ele é o criador incriado. Mas não entendemos. Nós não conseguimos assimilar porque a nossa capacidade na condição de criadores, e ainda muito presos à tangibilidade material, onde tudo tem fim e tudo também tem início, mas na condição de espiritualistas já entendemos que somos espíritos infinitos, então a infinitude ou a eternidade para frente ela é razoável. Para trás, nós já não compreendemos, porque não faz parte do nosso ciclo de compreensão e de vivência. E o mais complexo, que ainda dentro do movimento, e aí a gente faz, né, uma leitura relativamente simplista dentro de um tema que é absolutamente profundo, a questão da imaterialidade. Deus é imaterial. Então, quando os espíritos dizem que Deus é imaterial, ele está dizendo que nós não somos, porque são atributos exclusivos de Deus. A condição eterna e a condição de materialidade. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que Deus não tem tamanho. Deus não está em nenhum lugar. Deus não tem uma forma. Deus não é energia. Muito menos espírito, como alguns dizem. Mas como espírito? Você pega a questão 27, fala da trindade universal. É Deus, espírito e matéria. Então, Deus é diferente de espírito, que é diferente de matéria. Não é mesmo? Então, não podemos fazer essa confusão de que Deus é espírito. Mais à frente, na questão 82, é perguntado: será certo dizer que os espíritos são imateriais? E a gente vai ver em vários estudos, em vários livros, falando sobre a imaterialidade dos espíritos, e a gente compreende que são elementos do estudo pedagógico que são razoáveis, né? Quando a gente separa espírito de perispírito, a gente separa por uma questão didática, pedagógica, mas eles nunca se separam. Deus não tem perispírito, Jesus tem, e todos os espíritos criados têm perispírito. Esse perispírito vai se quintessenciar a uma condição inimaginável que não alcançamos, porque se nós aceitamos que o pensamento é material, você imagina pensamento, essa força eletromagnética, que rasga os rincões, é matéria mental. Vocês imaginem que tipo de matéria não pode existir, tão sutilizada, quintessenciada, que as nossas sensações e a nossa capacidade intelectual não compreende. Então, essa condição da existência do perispírito é inerente a quem foi criado. Por isso é que Jesus se apresentou no mundo material, porque ele tinha perispírito. Deus jamais vai se apresentar. Então, quando um pastor, um bispo fala, Deus falou comigo, ou é fruto de uma ignorância, ou é fruto de uma arrogância típica da construção da personalidade humana. Porque Deus não fala. Deus não tem corpo. Deus não tem tamanho. Deus é, em princípio, esse nada responsável por tudo. Nós ainda não compreendemos. Essa leitura da imaterialidade é que nos faz aceitar a condição da eternidade.
Porque se ele não é material, aí nós começamos a entender por que ele sempre existiu. Porque a matéria é algo que foi construído. E a questão 82 é subliminar nesse aspecto. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Minha resposta é, imaterial não é bem o termo. Está lá, vou ler. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Opa, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. O espírito foi criado. E a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Não é mesmo? Então, os espíritos estão dizendo que a gente, do ponto de vista da compreensão, é razoável admitir a imaterialidade do espírito dentro desse universo de complexidade que nos abraça, mas que a imaterialidade absoluta é um atributo de Deus, que nos garante, obviamente, né, a compreensão de que ele sempre existiu. Então, meus irmãos, caminhando para o encerramento, são alguns elementos que nos ajudam a entender e descolar essa visão antropomórfica, né, essa limitação teológica de trazer Deus às nossas representações. E eu falava desse artista com milhões de seguidores, e ele colocava que a única pessoa que entendia o drama dele era Deus, né? Porque ele havia falado com Deus. Quer dizer, a única pessoa falou com Deus. E a gente tem várias passagens, né? E quantos pastores, padres, a gente ouve aí na mídia, nos extratos teológicos, nos registros, nas cartas do Vaticano, que falaram com Deus. E engraçado é que ninguém fala com Jesus, né? Como se Jesus fosse inexpressivo. Não, vamos saltar logo para o chefe, né? Por que eu vou perder tempo com o office boy? Né? Vou logo no chefe. Então, Jesus, o Chico foi extraordinário quando disse, falar de Deus? Falar o que de Deus? Né? Meu Deus é Jesus. Então, essa condição que o materialismo e a religião nos impõem há séculos, né, sufocando o pensamento, limitando a capacidade de raciocínio, obliterando a inteligência, onde o milagre e a mística estão de um lado, a crença e o caos e a arrogância do outro, acabam realmente complicando o avanço em torno desses elementos, né? E, no meio disso, há 167 anos, surge a extraordinária doutrina espírita, e quando a gente pega lá o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse pilar extraordinário da fé raciocinada, onde o tema não vim destruir a lei, logo abaixo a aliança da ciência e da religião, a gente entende verdadeiramente que o Espiritismo vai ser essa cola poderosa em que, desconstruindo as teses teológicas, caminhando, obviamente, para um embate valoroso, os elementos, né, da academia vão estar associados a uma racionalidade, né, a esse salto de fé racional. Porque, embora não entendamos Deus, nós, pela razão, compreendemos a sua grandeza, a sua materialidade, imaterialidade e a sua eternidade. E fica a questão, não é? Para uma reflexão. Será que é melhor uma religiosidade que limita ou uma inteligência enclausurada nos elementos técnicos do materialismo, né? Eu prefiro ficar com a doutrina espírita. Obrigado pela boa vontade, pela paciência. Eu nunca te pedi para poder fazer uma gravação, né? Vou pedir para o Fabiano fazer a prece desse rápido. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Possamos, então, unidos, em conjunto, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Jesus, esse nobre representante do Pai Criador, a fim de que Ele nos abrace, nos oriente, nos permita caminharmos na senda da evolução, seguros, contentes, felizes, de que essa doutrina de verdade e luz é o grande fanal, é o grande norte orientador dos nossos ideais, e ainda o será
para todo sempre. Que possamos, Jesus, merecer a sua proteção, a sua misericórdia, o seu amparo, reconhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. E, acima de tudo, agradecer pelo espaço que essa Casa de Luz nos oferece para, ainda que de maneira muito simples, escrutinarmos, procurarmos entender os teus ensinamentos, a tua grandiosidade e a complexidade dos fenômenos que nos abraçam. E assim, mestre, profundamente agradecidos, é que damos por encerrada essa etapa da noite de hoje. Que assim seja.